Deus tem cuidado do seu povo. E ele prometeu que o reino contigo seria de paz. Viva o rei Salomão! Seu meio-irmão está começando a ganhar força na cidade de Salomão. Deus escolheu você. Isso já diz tudo sobre o quanto ele também quer se relacionar com você. É uma mensagem do faraó. Nós não precisamos deles. Seria uma afronta a Deus. Salomão, você é um alvo. Quem nesse momento seria um suposto inimigo do Salomão? Você nunca vai chegar aos pés do seu pai. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. E não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Meu nome é Salomão, filho de Davi. Sou herdeiro de Israel, escolhido por Deus. Como desvendar os segredos de um rei que viveu há 3.000 anos? Viva o rei Salomão! Salomão, ele é resultado de uma época. Ele nasce, ele é filho de Davi. É preciso procurar nas esquinas da história. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. Nas vielas da arqueologia. As principais evidências da era salomônica aqui estão ali em cima daquelas rochas. Aqui foram descobertas minas de cobre. Nas páginas da fé. E pede a Deus sabedoria e Deus dá essa sabedoria. Nas pessoas que ainda hoje aprendem com o legado dele. É quando a Bíblia se encontra com a arqueologia. Eu me emociono muito quando eu vejo isso. Um rei pacífico, conhecido pela sabedoria, pela riqueza e pelas grandes conquistas. Mas o que há por trás da figura imponente do rei Salomão? Nossa equipe embarca em uma jornada para revelar a vida surpreendente daquele que sucedeu o rei Davi e é conhecido até hoje como o comandante de um reino forte e poderoso. Inclusive, Deus fala para Salomão: como você antes não houve e depois de você não terá. As minas do rei. As lições de justiça. Tem misericórdia do seu servo. Ele não pede ouro, ele não pede prata, ele não pede riquezas, ele pede sabedoria para conseguir liderar o povo. As 1000 mulheres. A construção do templo em Jerusalém. O templo ele tem essa função de horizonte, de limiar, que é onde céu e terra se encontram. Meu nome é Salomão. As vitórias e os erros de um grande líder. Vai ser o rei mais sábio e mais famoso de toda a humanidade. Salomão, o rei sábio. Jerusalém, século X a.C. Os registros bíblicos apontam que Salomão nasce nesta época, filho do grande rei de Israel, Davi. E chamou o seu nome de Salomão. Mas não é a primeira escolha para a sucessão do trono. Salomão é o quarto filho na linhagem para herdar o reino de Davi. Os pais de Salomão, a gente conhece o Davi e a bem famosa Batseba, né, que era a esposa de Urias, né? Ele teve uma relação com ela enquanto ainda Urias estava vivo. Acabou cometendo até um assassinato. Quem vai morrer por conta do erro que você cometeu? Urias,
Então, foi uma relação bem complicada que deu à luz, né, Salomão. Porém, aqui entra o que nós chamamos a presença de Deus e a escolha divina. O que eu fiz vai ser sempre falado e até usado contra mim. Mas o que importa, meu filho, é que eu me consertei com Deus. E como prova que Ele me aceitou, Ele te escolheu. Uma vez que o rei é coroado e é ungido com azeite de oliva, então ele já é rei mesmo, que de acordo com a Bíblia, ele não era mais velho. Salomão também é chamado por outro nome. Salomão deriva de uma palavra chamada shalom, é paz em hebraico. Ele também se chamará por outro nome. Jedidias. Amado por Deus. Então é muito interessante que Salomão, além de ser paz, ele é o amado do Senhor. A unção. A cerimônia que consagra Salomão como rei ocorre em um local muito importante naqueles tempos. A fonte de Gion. Como mostra a repórter Denise Odorice. Esse túnel é impressionante, ele está muito bem preservado e quando havia o reinado de Davi, ele era usado para transportar água da fonte de Gion até a cidade de Jerusalém. Gion era a única fonte de água de Jerusalém e era por aqui que essa água era levada para abastecer a cidade para os moradores. Ele tem 150 metros de extensão, é muito estreito e a gente está andando por aqui porque houve a intervenção nos tempos modernos para que a gente possa conhecer a história, mas é claro que não havia iluminação e ele estava preenchido pela água. A gente passa por aqui hoje, mas a gente tem que imaginar como era naquela época. E isso é realmente emocionante pensar que a gente está passando por aqui onde já houve tanta história. Mas o futuro rei não precisou passar por um túnel tão estreito. Levem com vocês os meus servos. Façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Gion. É um momento de tensão. Davi estava com idade avançada e doente. E um dos filhos dele, Adonias, havia aproveitado para se autoproclamar rei. Assim como Deus me concedeu o privilégio de poder reinar no lugar do grande rei Davi. Sei que ele vai me conceder o entendimento necessário para ajudar cada um de vocês e suas famílias a prosperar e ter uma vida feliz. Adonias, ele junta um grupo que apoiava ele em ser rei de Israel. Não esperam que o rei Davi morra para ele ser coroado. Ele levanta uma festa, abate bois, ovelhas, comem e bebem e todos dizem Adonias, rei de Israel. Mas claro, sempre Deus é que cuida de toda a sucessão. E aí, nesse momento, a mãe de Salomão fala, você prometeu a Salomão, meu filho, né, o trono. E aí ele vai mudar tudo isso, ele vai tomar a decisão de entronar Salomão. Batseba, eu juro que assim como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que ainda hoje eu vou cumprir o juramento que te fiz em nome do Senhor, Deus de Israel, que o seu filho, que Salomão, reinaria depois de mim. Então, a gente poderia pensar que essa escolha é uma escolha política, mas não é. No final das contas, é Deus que
escolheu e colocou Salomão. Depois de saber das atitudes de Adonias, Davi dá a ordem. Salomão deve seguir para a fonte de Giom e ser coroado. Davi manda que ele suba na mula do rei, ou seja, subir na mula do rei não é somente montar num cavalo. É sinal de que de agora por diante o rei permitiu que ele tomasse o poder e eles vêm até aqui nesse local, onde estamos no Gihon, Geom em português, e aqui ele vai ser ungido por sacerdote. Que Zadok e Natã o unjam como rei sobre Israel. Mas passava aqui. Passava aqui, aqui tinha água. Aqui eles já podiam pegar água. Aqui já podiam pegar água. A escolha deste cenário tem um significado. Era um lugar onde todos se encontravam e aqui que passavam as notícias do que estava acontecendo no grande mundo para o subúrbio. Porque em tese eles vinham aqui para pegar água para casa, para a cidade, mas encontravam, já trocava informação. Trocava informação, todo mundo sabia quem casou, quem separou, tudo que está acontecendo na cidadezinha, esse era o lugar, essa era a central de informações. Na cerimônia, um elemento importante, fundamental para a vida naqueles tempos e valorizado até hoje. O óleo de oliva da unção. O azeite. Estamos bem ao lado de uma prensa de azeite antiga. Era nesse equipamento quase artesanal, né, feito de madeira, de pedra, que se extraía o óleo das azeitonas. Como ele funcionava, o Ariel vai explicar pra gente. Joga as azeitonas aqui e começa o processo de amassar as azeitonas. A espécie de massa de azeitona passa por uma prensagem. Na verdade, ainda não é azeite. Ainda não é. Começa a sair aquele suco de azeitona. Depois de uns dias, esse suco de azeitona, por um processo natural, se divide em dois, em água e em azeite. Então, quando o óleo está por cima, é isso que você colhe e aí temos o azeite. Você pode utilizar, inclusive, o purê que falamos, para medicinas, para sabonete, cosméticos. Um azeite extraído desta forma iria marcar a vida de Salomão. Vai ser utilizado para a unção de reis. E aí vem a palavra ungido, Mashiach, Messias, ou ungido. Ungido com quê? Com azeite de oliva. Quando Salomão é ungido no Gihon, ou seja, também com a cerimônia onde se colocava na cabeça azeite de oliva. Então, toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! A sabedoria. Salomão herda o reino de Davi ainda jovem, um território extenso e fortalecido. Davi estende o reino dele praticamente desde o rio Eufrates até a cidade de Gaza, ou seja, um reino imenso, muitos povos que eram dominados por Davi e mais tarde por Salomão pagavam tributo a eles. O rei Davi, ele foi um rei muito poderoso, muito grande aos olhos de Israel. Então, como eu vou me tornar o próximo rei? Ele tinha talvez um medo, uma dificuldade grande nesse sentido. Na verdade, eu acho que eu não sou digno. Mas quem diz que Deus escolhe quem é digno, meu filho?
De acordo com relatos bíblicos, é nesse momento que Salomão toma uma atitude decisiva. E é nesse contexto que a gente encontra Salomão buscando a Deus num local sagrado chamado Gibeão. Gibeão é o local onde ele vai oferecer sacrifícios de animais a Deus. Isso foi muito interessante porque é o momento de, ao mesmo tempo, adorar, celebrar e reconhecer que somente Deus pode fazer todas as coisas. Então ali já começa esse jovem Salomão, cerca de 20 anos, com toda essa insegurança, o reino cai na mão dele, ele tem que cuidar de tudo isso. Como ele estava muito desorientado, e no meio dessa confusão, e o irmão se proclamando rei, ele diz assim, vou buscar a ajuda de Deus. E ali à noite ele então tem um sonho. E em sonho Deus aparece para ele e faz uma proposta para ele que não aparece em lugar nenhum da Bíblia, só Salomão recebeu isso. É interessante, né? Essa história é fascinante, fantástica, porque é como a história, né, que vem Deus e fala para você, pede o que você quiser. Provavelmente uma pessoa normal ia pedir, sei lá, coisas materiais. Ele não pede riqueza, ele não pede longevidade, ele pede sabedoria para lidar com as pessoas. Então, ele tem essa responsabilidade, essa humildade de chegar a Deus e pedir por sabedoria. Então, Deus olha com muito bons olhos. Salomão passa a demonstrar o dom recebido de Deus de forma surpreendente. Nós sabemos que o primeiro episódio importante que demonstra a sabedoria de Salomão são duas mulheres que reclamam um filho como o seu. Cada uma tem uma filha numa diferença de algumas horas, uma perde o seu filho e tenta pegar o filho da outra. Então chegam para o rei, uma fala, esse filho é meu, a outra fala, não, é meu. E as duas começam a discutir. A propósito, essas duas mulheres, elas são descritas na Bíblia como duas prostitutas. O que vem mostrar que no reino de Israel, mesmo uma pessoa do mais baixo escalão social, ela podia pedir a ajuda e o julgamento do rei de Israel. E é nesse momento que Salomão faz algo impensável, mas é parte de mostrar essa sabedoria que está acontecendo. Ele pede uma espada, porque ele vai cortar a criança no meio e dar uma metade para uma mãe e uma metade para outra. Ele tinha certeza que a mãe verdadeira, ela ia se compadecer, ia dizer, não, entrega o filho todo para outra, enquanto a outra, que não era a mãe verdadeira, falou, de vida nem eu nem ela. Até hoje em dia se utiliza o conceito, pelo menos em Israel, e eu sei que em muitos lugares do mundo, o julgamento salomônico. Então, vamos pensar por um momento, 3.000 anos que a gente está utilizando ou conhecemos essa história para adaptar a nossos dias também. E tudo começou com a sabedoria do rei Salomão. Mas os relatos bíblicos contam que Salomão não recebeu apenas sabedoria. Então eu vou te dar a sabedoria, como não houve em lugar nenhum, e junto com a sabedoria eu vou te dar a riqueza, como não houve até hoje em Israel e não vai haver de novo. Você vai ser o rei mais sábio e mais famoso de toda a humanidade. E ele fala, e se você continuar os preceitos do seu pai e me respeitar e não adorar outros deuses, o povo de Israel vai ser edificado e eu vou estar sempre com o povo e você vai continuar muito forte. Quando Deus entrega para ele uma riqueza, ele está também entregando aquilo que vai ser uma futura demonstração do real coração de Salomão. A riqueza.
E o mais surpreendente é que a arqueologia comprova que o rei tinha mesmo muitas posses. Aqui em Tímina, evidências mostram que havia exploração de cobre. São as famosas minas do rei Salomão. As minas ficam cercadas por uma paisagem espetacular, que ganhou o nome em homenagem ao rei. Essas colunas não foram feitas pelo homem. É uma formação da natureza que foi batizada de Pilares de Salomão. A SAF participou de um projeto de pesquisa nesse local que começou em 2013, mas os estudos ocorrem desde a década de 1930. O primeiro que afirmou ter localizado as minas de Salomão aqui foi um arqueólogo chamado Nelson Glick. Ele afirmou ter encontrado achados dos tempos do reino de Davi e Salomão. Mas nos anos 50, outros pesquisadores encontraram aqui relíquias do Egito, de um período anterior a Salomão. Então, todos passaram a dizer que o local, na verdade, havia pertencido ao Império Egípcio. O que ocorreu nos últimos anos é que foram descobertas evidências do reino de Edom. Tudo conectado com o que ocorreu no reino de Salomão. Os edomitas chegaram a ser dominados por Salomão. Para poder explorar as minas, tudo indica que pagavam impostos para o rei. Um especialista nos guia pelo que restou do local explorado. Esse é um túnel perfeitamente preservado. É original, de 3.000 anos atrás. Sabe como eles encontravam o cobre? Eles tinham um trabalho tremendo. Eles cavavam 3, 10 metros, segurando velas e procurando essa cor, turquesa. A cor indica pontos de cobre oxidado, que depois era fundido. Quando encontravam algo azulado, eles começavam a escavar nessa direção, em camadas horizontais, até acabar. Depois partiam para cavar outro buraco. Há quem diga que foram feitos 8.000 buracos aqui. Vamos entrar em um desses buracos. Uau! Eu me surpreendo com a altura das passagens. David me explica que a dificuldade de escavar e também o acúmulo de areia deixaram as passagens menores. Eu disse a ele que eu quero achar alguma marca azul turquesa, né, que é justamente o cobre na pedra. Mas a gente vai procurar. Não demora muito e encontramos marcas nas pedras. Ah, é. David, é isso mesmo, é cobre. E você pode ver que segue para a esquerda. Então, era nesse momento que eles iriam começar a escavar mais ainda. Ao longo do tempo, a areia do deserto cobriu parte dos buracos. O arqueólogo responsável pelas pesquisas recentes nas minas de Salomão é Erez Ben Youssef. Nós o encontramos na Universidade de Tel Aviv. A gente começou a estudar a região para entender como os egípcios produziam cobre. Mas a datação de carbono trouxe uma informação que nos chocou. Eram, na verdade, do século X a.C., tempo de Salomão e Davi. O especialista mostra achados fascinantes.
São tecidos, fragmentos de tendas e outras coisas. Você tem uma série de trabalhadores mais humildes na exploração de cobre, mas é preciso lembrar que a técnica de fundição era feita por pessoas da camada mais alta. Então você tem tecidos mais resistentes e mais nobres. Mas a riqueza de Salomão nem de longe estava baseada apenas nas minas. A origem da riqueza de Salomão é pelas relações diplomáticas que ele consegue construir com vários povos que estão ao redor. Mencionamos Egito, e Egito era a potência da época, mesmo que naquela época talvez o Egito estava meio caindo, mas ainda era potência regional, com os fenícios e com outros povos ao redor, né? Então consegue criar comércio. Nós estamos em Eilat, no extremo sul de Israel. E aqui atrás da gente está o Mar Vermelho. Nessa região, que faz fronteira com o Egito e a Jordânia, os estudos indicam que o rei Salomão construiu um porto. E eu vou perguntar para o Davi agora qual era a importância desse porto para o rei. Vinho, uvas e até mesmo asfalto do Mar Morto eram muito importantes para as outras nações. E os outros reinos podiam enviar incenso e perfumes, até metais preciosos como ouro e prata. Então, era um posto de comércio muito importante para os israelitas no período de Salomão. O comércio com outras nações foi fundamental para que Salomão concretizasse o grande sonho do pai, Davi, uma construção sem precedentes. O templo. De tudo que Davi fez por Israel, de unificar as tribos, de expandir as fronteiras do território de Israel, uma coisa faltou para Davi, digamos, ser o rei por excelência, assim, em Israel. Quem sou eu? Morar aqui nesse palácio, enquanto o Senhor, que é o verdadeiro rei e protetor de Israel, mora ali numa tenda. Davi diz: Senhor, eu tenho aqui um palácio, tenho um lugar tão bom para morar, e o Senhor? Então eu quero construir um templo para o Senhor. Eu quero construir uma casa para o nosso Deus. Um templo glorioso, só para Ele. Um templo na antiguidade, ele é uma espécie de um limiar. Ele faz um portal, um ponto de contato entre duas esferas da realidade. E esse templo é justamente um limiar, por quê? Porque ele é o lugar em que este mundo divino e o mundo humano se encontram. Então o templo ele é uma espécie de horizonte. Quando você olha para o horizonte, você vê o céu e você vê a terra. E a linha do horizonte é justamente o lugar em que os dois se encontram. Espada pelo Senhor! O motivo pelo qual Davi não pôde construir o templo é porque ele era um guerreiro. E por ser um guerreiro, ele tinha as mãos cheias de sangue. Deus também diz, né? Você não vai construir um templo para mim, mas o seu filho vai construir um templo. Salomão acaba sendo o candidato para executar essa obra em Jerusalém. Salomão, ele herdou o reino do seu pai Davi, porém, ele não herdou as guerras. Então, ele viveu um período de paz, ele não teve guerras militares. Isso fez com que ele pudesse se focar no crescimento do reino herdado por Davi. Eu prometo que vou fazer tudo para deixar o reino ajeitado, sem inimigos e todos os planos para a construção do templo encaminhados. Só para você, Dainês. Uma curiosidade é que a estrutura do templo foi inspirada no tabernáculo, que vamos conhecer agora. O tabernáculo remete aos tempos em que o povo hebreu, liderado por Moisés, deixou a escravidão do Egito. A cada deslocamento do povo pelo deserto em direção à terra prometida, toda a estrutura era desmontada e depois montada novamente em outro ponto. Era a habitação de Deus no meio do povo.
Deus separou vocês do resto do povo para servirem diretamente a Ele. Trabalharem no tabernáculo e servirem a congregação. Na réplica do tabernáculo em São Paulo, o traje de sacerdote nos ajuda a viajar no tempo. Quando Davi assumiu o trono em Israel, ele conseguiu reunificar as 12 tribos na questão política, na questão militar. Mas, inspirado por Deus, ele teve o desejo de unificar Israel também no sentido espiritual. Então, Jerusalém viria a se tornar a capital do reino de Davi, mas se tornaria também o local onde o povo iria recorrer a Deus. Por isso que a cidade de Jerusalém foi escolhida como o local para ser construído o templo que Salomão veio a edificar depois. O templo foi construído no chamado Monte Moriá, em Jerusalém. A divisão de espaços do tabernáculo e do templo era a mesma. A parte da frente do tabernáculo era chamada de átrio. E bem na entrada tinha uma peça bem importante. Que peça é essa aqui? Aqui era o altar de sacrifício. Era onde as pessoas apresentavam as suas ofertas, apresentavam os seus sacrifícios. E o que naquela época as pessoas costumavam sacrificar? Haviam vários tipos de ofertas e vários tipos de sacrifícios. Geralmente eram animais. Animais que tinham que ser puros, ou seja, não podiam ter doenças, não podiam ter defeitos e tinham que ser animais domésticos, criados próximos à pessoa. Aqui é o primeiro ambiente da área interna do tabernáculo, com o nome de Santo Lugar. Sim. No templo também havia um Santo Lugar. Havia. O Santo Lugar era um local reservado apenas aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. O povo nunca tinha acesso a essa parte mais interna do tabernáculo. Era o lugar de repouso da Arca da Aliança, a peça mais sagrada e importante do tabernáculo. Que é aquela ali. Sim. Nós temos a Arca da Aliança, isso é uma réplica feita em tamanho real, né? Ela era toda feita de madeira de acácia revestida em ouro. E sobre a Arca da Aliança foi feita uma segunda peça de ouro puro, batido, que era chamada de propiciatório. No Templo de Salomão também havia o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Sim. A Arca da Aliança, que esteve durante cerca de muitos anos dentro do tabernáculo, ela foi transportada para o interior do templo. Então era a mesma Arca da Aliança que esteve no tabernáculo, ela foi depositada no interior do templo. E era, digamos, a manifestação da presença de Deus na terra. Essa arca, esse objeto sagrado, tinha ali dentro as tábuas dos 10 mandamentos. No Museu do Templo em São Paulo estão réplicas de cada peça que Salomão pediu que fossem feitas, conforme os relatos bíblicos. Salomão, ele engrandeceu o tabernáculo. Então, por exemplo, que era bacia de bronze, ele fez mar de bronze. Ele fez algo muito grande, em cima de 12 touros. Tinha que ter carrinhos para poder encher aquela bacia de água, que era um mar de bronze. E a água saía ali pela boca dos touros, 12 touros representando as 12 tribos de Israel, né? O altar do sacrifício, Salomão elevou o altar de sacrifício, né? Colocou ele num lugar mais alto. Tudo que tinha no tabernáculo passou numa escala muito maior para a construção do templo. 2 colunas especiais estavam na entrada do templo, Jaquim e Boaz. As 2 colunas que representavam Salomão e Davi. Elas também faziam parte dos adornos das colunas de bronze. A construção do Templo de Salomão durou 7 anos e utilizou materiais nobres em sua obra. Então Salomão aparece articulando com esses reinos justamente parcerias comerciais. Então ele vai conversar com Hirão de Tiro, com quem Davi já conversava, para fazer uma parceria comercial e inclusive importar de lá o cedro para as construções civis dele, inclusive do Templo de Jerusalém. Aqui em Jerusalém, arqueólogos seguem em busca de vestígios do templo.
So these walls here are Solomonic. Essas muralhas são do período de Salomão. São achados do século X. Têm incríveis 3.000 anos. Christopher Ames trabalhou com a arqueóloga Eilat Mazar, grande responsável pelas escavações no sítio arqueológico conhecido como Cidade de Davi. Ele explica que existem vários indícios de achados relacionados às estruturas que cercavam o templo. Eilat Mazar deu o nome de Torre Alta para esse local. Provavelmente temos aqui uma torre de defesa na muralha. Uma torre com soldados para proteger o templo. Para ele, as pesquisas têm conseguido evidenciar ainda mais os relatos contidos na Bíblia. A arqueologia, sozinha, é insuficiente. Você só consegue uma visão restrita do que aconteceu. Nós temos apenas uma porcentagem pequena do que existia. Por isso, não dá para entender tudo sem ter um texto para comparar. Para quem pesquisa sobre Israel, não existe texto melhor para consultar do que a Bíblia. A arqueóloga Madeleine Mamkoglu também se surpreendeu com a precisão das descrições bíblicas durante as pesquisas no sítio arqueológico Kirbet Quiafa, uma cidade dos tempos do rei Davi. Ela trabalhou em parceria com o professor Joseph Garfinkel. É incrível. Nós encontramos lá em Kirbet Quiafa uma reprodução de um templo esculpido em pedra. E eu disse ao professor, acredito que é igual à descrição do Templo de Salomão, que existe na Bíblia. Nós consultamos o texto bíblico e todas as características estavam lá. O Templo de Jerusalém também é uma expressão dessa prosperidade, dessa riqueza, porque é construída com materiais que vêm do Líbano. Inclusive, na própria Bíblia, nos diz que Salomão tinha que pagar conta de todo esse comércio com os fenícios. Por exemplo, os fenícios trouxeram madeira, o cedro do Líbano, trouxeram arquitetos, engenheiros, obreiros que tinham que construir, trouxeram a navegação também, de transportar todo esse material. Quando nós falamos na construção dos palácios e a construção do templo, nós estamos falando em 100 mil trabalhadores que trabalharam na construção do templo. Estamos falando de 30 mil israelitas que eram mandados para o Líbano para cortar os cedros do Líbano e trazer do Líbano até o porto de Jope e do porto de Jope para Jerusalém. As pedras provavelmente eram das redondezas de Jerusalém. Existe uma pedreira na região. Essa caverna imensa, surpreendentemente, não é obra da natureza. Ela foi escavada ao longo do tempo pelo homem. É uma pedreira nos subterrâneos de Jerusalém. E os pesquisadores acreditam que daqui saíram as pedras usadas para construir o Templo de Salomão. Para mim é como se fosse a identidade de Jerusalém, né? Esse tipo de pedra, esse tipo de construção. Exatamente. E assim, para extrair a rocha daqui, quer dizer, a pedra, já no caso, né? A gente tem que lembrar que, especificamente no Templo de Salomão, essas pedras, elas já tinham que chegar ali talhadas. Elas já tinham que ser preparadas aqui. Então, veja, isso demandava uma mão de obra super especializada. Ou seja, não era só meter ali a talhadeira e tirar a pedra, não. Ela precisava sair daqui já na sua forma, né? Então, isso realmente era obra de um artista, uma pessoa que sabia trabalhar a pedra. E por que essas pedras tinham que chegar já no local do templo, já talhadas, já prontas? Isso não podia ser feito lá, por exemplo? Aquele local seria um local onde as pessoas vão procurar a paz, né? Seria um local de encontro com Deus. Então, não poderia ter esse tipo de barulho ali na construção do templo. Se você tem materiais de construção, martelo, materiais que fazem barulho, ferramentas, né? Ferramentas. Isso aí lembra uma guerra. Isso lembra uma guerra. E era totalmente discrepante com a função do templo.
A Bíblia relata que no dia da inauguração do Templo de Salomão, uma cena surpreendeu os presentes. A inauguração do templo apresenta o mesmo fenômeno que aparece quando o tabernáculo é inaugurado. Quer dizer, a nuvem de Deus que está lá no tabernáculo, ela se manifesta, ela vai para dentro do tabernáculo e ela, de certa maneira, dá uma chancela para aquela obra. O Espírito de Deus estava presente, apesar de que claramente está escrito que esse é o lugar onde eu estarei presente, porém eu habitarei entre os filhos de Israel. Quer dizer, o lugar é um lugar simbólico, a presença é uma presença espiritual dentro de cada um dos membros da comunidade. O que fica, sim, de mais forte é quando a glória de Deus enche o templo. Quando a glória de Deus enche o templo, e Deus então afirma que toda oração que se fizer naquele lugar seria atendida. Então, esse é um momento muito forte quando você inaugura o templo e a presença de Deus enche aquele local, né? Mostrando que ali seria um local de adoração, um local onde as pessoas poderiam buscar a Deus. A construção do templo foi ali o grande ápice do reinado de Salomão, e ele é lembrado por isso, né? O templo foi a grande construção de Salomão. Mas não foi a única. As fortalezas. Os registros bíblicos apontam que Salomão construiu fortalezas pelo reino de Israel. Fica para lá. Aqui, essas montanhas que são as montanhas da Galileia, atrás delas já tem o Líbano. Então, aqui a gente está num cruzamento. Porque se você controla um cruzamento, você controla a passagem. Se você controla a passagem, você controla toda a região e você tem muito poder. Do ponto de vista da arqueologia, Hatzor é um dos lugares mais importantes do mundo antigo. Logo na entrada, uma construção marcante, que ganhou o nome de Portões de Salomão. Que é um portão em formato de dentes. Tá? São 2 níveis, né? Exato. E segue ele uma muralha, que é uma muralha dupla. Tá. Por que dupla? Porque no meio ficavam os soldados. Eles dormiam ali. Para fazer a defesa Exato. da cidade. E dá para encontrar isso em muitas muralhas e cidades israelitas. E esses dentes, por que eles eram feitos? Porque os soldados ficavam dentro. Também. Então, se você entra para conquistar, você é pego de surpresa pelos soldados. Então, você se coloca aí, eu me coloco aqui. Nessas câmaras, nessas salas, Exato. Ficavam os soldados escondidos. Exatamente. Aqui ficavam salas, aqui eles ficavam. Ou seja, eles moravam aqui. Então, se tem algum problema, a gente aqui protege. Aqui na entrada da cidade. Exatamente. Perfeito. E além disso, tem essa muralha que é típica israeli. Aqui, que é a muralha dupla, né? É uma muralha dupla. Dá para ver uma muralha e uma muralha. E dá para ver partes onde os soldados ficavam. As ruínas de Hatzor revelam diferentes momentos da história. Assim como em outras fortalezas atribuídas a Salomão, identificar cada época entre as ruínas é um desafio. Agora, aqui a gente também tem muralha. Também. Sendo que de outra época. Isso que é o mais interessante, que a gente tem camada em cima de camada. As cidades iam sendo construídas e reconstruídas em camadas. Isso é um monte. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver essas... Aqui dá para ver que é uma muralha. Sim. De época mais antiga. Então a muralha da época de Salomão foi construída em cima dessa muralha. E na nossa frente, que a gente vai ver melhor em Meguido, a gente não falou do principal. Como é que o povo vivia? Se construía, plantava, mas o principal, que é a água, da onde vem? Para responder essa pergunta, vamos até a antiga fortaleza de Meguido. Se a gente mora aqui, como é que eu vou fazer para trazer água? Eu vou com um balde, vou até a fonte, saio da muralha e volto. O que acontece se está em guerra? Eu não posso sair da muralha porque vão me matar. Sim. Então o que pensam? Calma aí.
a gente precisa criar uma ligação entre a fonte que está do lado de fora com a cidade em tempos de guerra. Uma tubulação. Isso. Então o que eles fazem aqui que é incrível? Um túnel subterrâneo que leva até a fonte. E aí as pessoas passavam por esse túnel. Isso. Tá, para ir Então buscar. imagina muitas jovens pegavam um balde para ajudar, ia pelo túnel, pegava, voltava, subia tudo e trazia. E a gente consegue ver esse A túnel? gente vai andar por ele. Ah, então Vamos vamos. lá. Gostei. 182 degraus nos levam através de um túnel até a fonte de água. Léo, o que está me chamando a atenção aqui, além do óbvio, dessa loucura que é isso aqui, como que as pessoas construíram isso? Eu estou imaginando assim, uma machadinha, um martelinho escavando, é uma coisa maluca a gente pensar nisso. Assim, sensacional, porque você tem que criar um poço, que é exatamente onde a gente está, e tem que ir cavando. Então, e cavando. uma descida, né? Isso. Reta. E vai assim, você vai tirando terra e vai abaixando, e vai tirando terra. E quando você chega no fundo, você tem que continuar escavando para frente para chegar encontrar. até na fonte de água. Quantos anos Demora a gente pode dizer que demora? muito tempo. Mas o que é muito tempo? 10, 20, 30 anos? Não 50? 20, mas quase 10 anos. São alguns minutos de caminhada. A umidade aumenta a cada passo. Chegamos. Aqui. Essa é a fonte, então. Essa é a fonte de água. De todo esse caminho que a gente fez era para chegar aqui. Exatamente. Leonardo nos explica que proteger a fonte de água era determinante. Em tempos de guerra, ainda mais. Isso que a gente tem em muitos lugares, túneis que foram construídos na época antiga para levar a água para um lugar para protegê-la. Por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer quando ele fizer um cerco na cidade é bloquear a água. Para um possível combate, Meguido chegou a abrigar um trunfo do exército de Israel na antiguidade. Aqui em Meguido, os arqueólogos encontraram os estábulos dos 12.000 cavalos do rei. Esses animais eram os mais rápidos da região e usados para proteger o reino. E os cavalos, eles eram usados em que situações? Nas missões de negociação? Exército. Tá. Guerras, carruagens. Transporte, tudo. defesa. E era o transporte mais rápido que tinha na época. E quando a gente fala que os cavalos também eram um símbolo de riqueza, eles também serviam como moeda de troca, Claro. Por que de comércio? Salomão fazia questão de ter, por exemplo, esses cavalos egípcios, e para isso ele fez acordo, porque eram os cavalos mais rápidos. Não era qualquer um que conseguia ter esse tipo de cavalo. Nossa viagem pelas fortificações de Salomão chega a Gezer. Estamos agora em Tel Gezer, uma das 3 cidades fortificadas pelo rei Salomão. O que isso significa? O Ariel vai explicar para a gente por que essa cidade é tão importante e por que a gente está aqui hoje. Pela localização, porque estamos próximos ao que chama a Via Maris. O que significa Via Maris? O caminho do mar. No final de contas, também na antiguidade, as pessoas viviam do comércio. Via Maris era o comércio entre Egito e Mesopotâmia. Hazor, Meguido e Gezer estavam na rota da Via Maris. Salomão recebeu Gezer como um presente de casamento. Foi o dote da filha do faraó. Uma cidade fortificada fundamental para o reino por causa da localização estratégica. Nos mostra que a Bíblia quer ressaltar a figura de Salomão como um grande rei com grandes conexões políticas e internacionais, ao ponto que ele casa com a filha do máximo rei da região. Casar com a filha do faraó, identificado por muitos pesquisadores como Siamun, mostra a força das alianças do rei Salomão.
Com certeza, isso demonstra que o faraó está com interesses também, de ter essa aliança com Salomão, de acordo com a Bíblia, entregar a cidade de Gezer, ou seja, prestemos atenção, o que mencionei antes sobre os documentos egípcios, quer dizer que essa cidade também a Bíblia está nos dizendo que estava sob controle egípcio, ou seja, que nessa aliança Salomão também começa a expandir, a receber mais territórios, e nós sabemos que o reino de Salomão era realmente muito, muito grande. As mulheres. O casamento com a filha do faraó é apenas uma de várias uniões políticas de Salomão. Ele tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. É claro que dessas 700 esposas, grande parte delas eram casamentos arranjados, ou seja, casamentos políticos. De acordo com os registros bíblicos, a orientação de Deus era clara sobre a conduta dos reis. O rei não pode ter muito ouro, o rei não pode ter muitos cavalos e o rei não pode ter muitas mulheres, porque todos esses elementos são elementos que no final vão desviar o homem do caminho de Deus. Pois o texto de Reis descreve Salomão acumulando essas três coisas. São amonitas, moabitas, etéias, egípcias, de todos os lugares que se possa imaginar. Essas mulheres entram em Israel como resultado de casamentos diplomáticos que Salomão faz com outros territórios. Por que as mulheres são um problema aqui? Não é a questão do casamento em si, não é a questão delas serem estrangeiras. O problema com a mulher estrangeira é a idolatria, que ela vai trazer outros deuses e vai trazer o desvio dos mandamentos de Deus, porque esses outros deuses trazem consigo os mandamentos que não são os mesmos mandamentos. Um comportamento que se tornaria um problema sério na vida do rei e de toda a nação. E aí essas mulheres que vinham para Jerusalém, elas vinham trazendo seus deuses. E também quando a riqueza do país começa a aumentar. Eu nunca tinha visto tanto ouro na minha vida. Parece que Salomão se esquece de olhar a Deus como o mantenedor, o provedor de tudo aquilo que Israel tinha e começa a acreditar mais na sua inteligência, na sua capacidade administrativa, na sua riqueza. Eu acho que o ponto mais marcante no rei Salomão é de nós aprendermos que mesmo quando você tem tanta riqueza, você tem tanto poder, é sempre bom você não se afastar dos caminhos de Deus. A superprodução. A história extraordinária do reinado de Salomão é o tema central da nova temporada da série Reis, exibida na Record TV. A gente termina a 8ª com a morte de Davi e apresentando essa nova personagem, reapresentando, porque a gente apresentou Salomão já pequeno, sofrendo ali bullying também, frágil. O desejo de Salomão é ser apenas um bom líder, que saiba ser bondoso, ser generoso. O jovem Salomão assume o trono com a responsabilidade de honrar a história de Davi, um líder admirado e considerado um exemplo de fé. Meu senhor, dá ouvidos às minhas palavras. É uma fé que não precisa de nenhum adereço, de nada em volta. Ela é pura, ela pulsa. É uma fé que existe. Salomão se esforça para manter a postura do pai. Ele se humilha diante de Deus e Deus se agrada dele. E o abençoa, né, se revelando a ele, dando a ele a sabedoria que nenhum outro homem na face da terra nunca teve. A série também vai mostrar como o jovem inseguro vai se transformar no rei com 700 esposas e 300 concubinas. Oh, ela, Will, eu achei que você fosse amiga dela. Já eu pensei que você me amasse. Ele queria se certificar que Israel ia ter paz com essas outras nações. Então, como fazer isso? Através de uma aliança, um casamento. Acho que isso acende um gatilho ali que faz ele querer sempre ser desejado, se autoafirmar. Entre tantas uniões, Salomão vai herdar uma concubina do pai
Abisag, que cuidou de Davi na velhice. É quando ela começa a olhar para ele com outros olhos. E aí ela fica nessa berlinda, porque ao mesmo tempo tem a melhor amiga dela. Eu quero que Salomão a tome como esposa depois que eu me for. A melhor amiga é Naamá, com quem Salomão havia se casado secretamente. Ela é muito impulsiva, ela cede muito aos desejos, aos impulsos dela, né? Isso acaba colocando ela em situações não tão confortáveis. Naamá e Salomão têm um filho. Eu tô grávida. Roboam é um menino assim bem impulsivo, ele é bem franco também, ele é um bom ouvinte à sua mãe, ele ama sua mãe, ele secretamente quer ser como pai também. Estavam se divertindo. Salomão vai ter de encarar problemas com a família e com um misterioso rival. Você vai sair bem. O Salomão, ele é um homem sábio, né? Ele não é um cara aguerrido, né? Que dedicou a vida aos duelos, à espada, às guerras, às batalhas como Rezon. A Bíblia fala que ele foi o maior antagonista, né, o maior inimigo de Salomão. Ele criou problemas para Salomão durante toda a vida dele. Filho. Mas nada faz Salomão perder o propósito de realizar o desejo do pai, construir o templo. Quando chegar o seu tempo de reinar, a gente vai ver tudo, né? Toda a construção, a gente vai ver tudo ali do templo. Então isso vai trazer o povo cada hino para se transformar no homem que a gente vai ver no restante da série. Por mais que a gente erre, por mais que a gente tenha defeitos, pontos fracos, há sempre um caminho de volta. E às vezes Salomão vai aproveitar essa oportunidade de parar de errar. A história dele sempre mostra: há um caminho de volta através da fé. Os amores, desamores, a apresentação de personagens novos, eventos estonteantes como no Egito, viagens de navio e a grande construção do Templo de Salomão. A 9ª temporada da série Reis, A Sucessão, começa nesta segunda-feira às 9 da noite, logo depois do Jornal da Record. Meu clã, tamo no recinto. Hoje tem festa pra inglês ver na fazendona. Obrigado, Fazenda King.